Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Minha gente, o Cinema Nacional nos entregou mais uma grande produção e olha só que notícia boa, essa está disponível de graça para ser assistida a qualquer momento na internet. A gente está falando do curta-metragem Vitória Régia, que conta sobre um Brasil distópico, digamos, porque depois de uma eleição, um candidato perdedor dá um golpe de Estado e entrega o nosso poder simplesmente para um apoio internacional para os gringos, inclusive a nossa Amazônia é rebatizada como Amazon of America porque fica no poder dos Estados Unidos. Enfim, um futuro um tanto quanto distópico, mas que dialoga bastante com uma realidade possível no nosso país, mas ao mesmo tempo que mostra esse cenário catastrófico, revela também o poder de reação dos povos indígenas no Brasil como resistência a todo esse caos que toma conta do Brasil. Bom, essa produção, gente, conta com um elenco de peso, como por exemplo, protagonizado pela Alice Braga, mas também atores e atrizes indígenas estão à frente na produção, conta também com o apoio da PIB, da COIAB, enfim, uma produção de peso, e a gente vai entender um pouco mais, porque é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é uma das protagonistas da produção, Ivisar Tenterrar, ela que é atriz maranhense, atuou em Vale Tudo, Guerreiros do Sol, e também está agora com a gente Vitória Régia. Um prazer conhecer. Obrigado pela disponibilidade, viu, Ivisar? Oi, obrigada. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Massa, a alegria é toda nossa. Eu já vou anunciar que quem quiser acompanhar a série, tudo de graça, é só acessar o site vitoriaregia.org. Eu falei sério, né? Assistir o curta, perdão, é vitoriaregia.org, tá disponível ali. O site é super bonito, interativo e logo tu clica e já consegue ver essa belíssima produção, finésima, assim, com realmente os recursos mais modernos que a gente tem de edição, além dessas atuações muito potentes e um enredo que nos prende, né? Porque mostra um futuro que nem é tão futuro, é uma possível realidade, né? Eu imagino que esse é o grande mote do filme, mostrar sobre um Brasil que, olha, ele não é o de hoje, mas pode ser o daqui a alguns meses. Me parece que é pouco por aí, né, Ivisar? Sim, mesmo que seja uma ficção, né, e é uma ficção incômoda, principalmente para muita gente que ainda não se vê nesse lugar, é um pouco também do que a gente vive atualmente, né. Para os povos indígenas não é algo tão distante assim, não é algo tão, eh é algo mais possível, porque, essas queimadas que aparecem, no filme, é algo que acontece em muitos territórios, né, a gente vê esse desmatamento, essa ganância por território, os nossos territórios sendo invadidos e entregue para mãos que não pertencem a nós, né. Então, tudo isso acaba sendo muito próximo, e aí a gente passou esse filme em alguns lugares, no acampamento Terra Livre, aqui na Aldeia Maracanã, em São Paulo, e tive muito retorno de pessoas, assim, muito emocionadas mesmo, em ver, emocionadas em ver essa luta e muitos indígenas vindo até mim falando que nossa, essa é a nossa luta, é o que a gente passa hoje, sabe. Esses povos que estão ali na linha de frente não são povos que estão só na ficção, isso é o que de fato acontece, né. Nossos corpos sendo violentados ao serem defendidos, ao estar defendendo nossos territórios, né. Então, acaba emocionando muita gente que se vê muito nesse lugar atualmente, não só na ficção. Sim, é isso, porque o filme ele é uma ficção, é um curta ficcional, mas ele dialoga com elementos extremamente razoáveis que poderiam acontecer ou podem acontecer. Inclusive essa história dos Estados Unidos tomar conta da Amazônia, o Trump já fez isso, né? De soltar um mapa assim, né, no tweet dele, alguma coisa assim, mostrando, e eu acho que era bem esse nome, Amazon of America ou qualquer coisa do tipo, enfim, mostrando que a Amazônia era um território dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, o filme mostra sobre uma das principais preocupações que o filme traz é a Amazônia virar um território de exploração do petróleo, que de fato já está acontecendo, mesmo não sendo um governo alinhado com os Estados Unidos, que entregou a Amazônia para os Estados Unidos, de fato a gente teve a liberação para começar os estudos nessa fase final por parte da Petrobras de explorar petróleo nessa região da Foz, do Rio Amazonas. Então são muitas preocupações que de fato estão acontecendo. É um filme ficcional, mas até a página 2, porque tem muita coisa ali que já está acontecendo, né? Sim, sim.
E a nossa ideia também foi isso, né, ampliar cada vez mais a nossa forma de comunicação. A gente tem muitos documentários que falam um pouco sobre isso, fala sobre a luta dos povos originários nessa defesa, né, para tentar, alertar outras pessoas de fora, mas a gente começou a entender que a gente precisa ocupar todos e qualquer espaço. Então, essa produção também foi para começar a ampliar, trazer de forma ficcional, para tentar alcançar outras pessoas, mais público, diferentes públicos e, enfim, a gente tentando cada vez mais ampliar essa forma de comunicação, né. Então, fala um pouco sobre esses bastidores, sobre como os momentos antes do filme começar a ser produzido, que vocês estavam pensando, como que foi esse contato, por exemplo, com a Alice Braga, também o Caio Horovics, que é um dos protagonistas, que atua também, que é um ator que já está super na cena já faz um tempo, vocês conseguiram também o diretor Cisma, enfim, conta um pouquinho como que foi esse diálogo com essas outras pessoas não indígenas para a participação do filme, se elas colaboraram, entraram junto com a ideia. Então, eu encontrei a Tuca, que estava produzindo, né, estava na produção, e aí ela me encontrou em um desfile indígena que teve aqui no Rio de Janeiro, e a partir disso ela ficou muito interessada em mim, e ela estava procurando indígenas para fazer parte do projeto, e aí ela lembrou de mim e resolveu entrar em contato comigo. Então, quando eu recebi a proposta, eu não sabia exatamente do que se tratava ainda. Eles ainda não tinham falado sobre o que era o filme, e pediram apenas um teste. E no teste já tinha um pouco da fala da personagem, que mudou poucas coisas, assim, mas que tinha um monólogo ali da personagem e que só de ler o monólogo já me interessou bastante. Eu já sabia, já percebi que se tratava de algo relacionado a nós e que era algo potente ali, né? Com base no que a personagem falava. Então, mesmo sem saber muito do filme, eu já fiquei interessada. Fiz o monólogo, mandei para eles e depois que eu já estava assim no projeto que, tive um pouco mais do contato. Então, o Cisma entrou em contato comigo, o Pedro também entrou em contato comigo para explicar um pouco sobre o filme, falar, sobre do que se tratava, né, e ao saber que também tinha um apoio da Coiab e da PIB, eu fiquei super interessada, assim, de saber que de fato era um projeto sério. E é isso, né, é um projeto que não tinha uma verba, todo mundo entrou mesmo na parceria, e aí eu fiquei super interessada também, entrei na parceria sem a gente estar ganhando nada com isso, mas sabendo que tinha um propósito, né. Então, esse propósito que a gente tem e uma responsabilidade também. Eu acho que todos nós, povos indígenas, já nascemos com uma responsabilidade muito grande, assim, cada vez mais essa responsabilidade, tá vindo para jovens indígenas, né. Então, eu já quis fazer parte do projeto desse primeiro momento. Conheci a Alice Braga e eu vi que ela estava super dentro do projeto. Muito interessada, muito empenhada em se entregar, em fazer parte, em escutar e ter uma troca muito genuína, assim, o tempo todo, querendo escutar todo mundo, querendo entender, sobre tudo. Então, eu vi ali pessoas muito empenhadas em entregar algo muito bom e falar sobre aquilo com muito respeito, e muita responsabilidade, assim, uma responsabilidade coletiva. Então teve essa responsabilidade coletiva de todo mundo que estava ali dentro do projeto. Com os outros atores, não indígenas, eu não tive muito contato, porque só fui gravar minhas cenas em São Paulo, então eram, tipo, tive mais contato com os povos Guarani, com a Yara e com a Alice, com os diretores, né. Então os outros atores eu não tive tanto contato. Onde que o filme foi gravado além de São Paulo? Quais foram as outras locações? Eu não vou me lembrar o nome dos lugares agora, mas era tipo, o interior de São Paulo e um espaço que eu não lembro exatamente o nome, mas era um espaço muito legal, onde eles resgatavam vários animais, que eram maltratados ou que viviam de forma ilegal na cidade. Então esses animais eram resgatados e levados para esse espaço. É um espaço que também recebe muitos indígenas, tem muitos eventos indígenas lá, então foi um espaço muito legal, assim.
que a Sim. gente conheceu para fazer a parte da aldeia, por exemplo, né, ali da resistência. Então, é um espaço que também se disponibilizou para nos receber e a gente poder gravar esse filme. Então foi muito prazeroso também saber que tinha tantos parceiros, responsáveis e dispostos a fazer aquilo acontecer. E aí, Bizarro, uma coisa que eu tava querendo te ouvir um pouquinho, que quem vê, acho que vai compartilhar comigo essa mesma sensação de que o filme pede uma continuidade, uma parte 2 assim. É daqueles que acaba com o final que é, né, forte, poderoso, te deixa impactado, mas com aquele gostinho de quero mais, de que tá fácil, fácil continuar. É mais ou menos por aí? Tem essa perspectiva de uma parte 2 ou que vire uma série, que vire um longa? Como que tá essas pretensões? Sim, eu não sei se eu poderia estar falando isso, mas isso foi conversado, assim, antes de começarmos a gravar. E a gente já tinha essa intenção, né, o Cisma já vinha comentando, assim, com a gente que a intenção era já deixar com esse gostinho de quero mais, e que ele já tinha uma pretensão para algo maior, e que ele já vinha pensando no projeto, pensando em possíveis roteiros, assim, em possíveis, lugares para onde esse filme poderia ir, né. Mas é isso, não é algo definido ainda. A gente não tem ainda esse. Não tem algo programado, né? É uma possibilidade, a gente deixa em aberto, mas que a gente tem a ideia, e a gente veio com essa ideia de deixar mesmo como se fosse quase um teaser longo, assim, sobre o que a gente gostaria de falar, sobre outras coisas que a gente gostaria de abordar, porque é algo que poderia ser abordado de várias formas, assim. Então, tem muita história ainda que poderia ser abordada, até mesmo, dessa resistência, né. O Cisma fala muito sobre, ter abordado mais sobre essa resistência, como surgiu, abordar todo o assunto ali sobre essa liderança também. Então, a gente veio com essa pretensão de deixar o público de fato com um gostinho. Tinha até um outro final também, que deixava mais ainda com esse gostinho, mas aí era um final mais pesado, e eu acho que nesse primeiro momento a gente não queria, deixar com esse impacto tão forte, assim, poderia ir para um outro lugar também e não era a nossa intenção. Mas todo mundo que assistiu ficou com esse gosto de quero mais, querendo assistir, falando: "Meu Deus, vai ter filme, tem que ter um filme, tem que ter uma série", e a gente por enquanto a gente só consegue entregar isso. Sim, não, mas acertaram em cheio, assim, deixar desse jeitinho. É a melhor maneira de acabar qualquer tipo de produção é com essa vontade de continuação, de quer ver mais alguma coisa, quer ver o projeto expandido. Tenho certeza que já já a gente vai ver essa resposta acontecer. E conta um pouquinho mais de como foi essa exibição no ATL, fiquei um pouco curioso de ver. Não foi o teu primeiro ATL, né? Quantos que tu já participou? Não foi meu primeiro ATL. Minha família sempre vai, né, minha mãe é ativista também, ela sempre vai. O meu primeiro que eu consegui ir foi em 2021, não, 2020, 2021, depois 2023, aí 24 eu não consegui ir por causa de trabalho, 24 eu consegui ir. Mas enfim, alguns anos eu não consegui ir, mas eu acho que o primeiro foi em 2021, e aí eu ficava intercalando, porque tinha anos que eu estava trabalhando e não conseguia ir, mas sempre que eu dava pra eu ir, que tinha tempo, eu estava lá presente. Foi muito foi muito importante e emocionante também, né, porque eu não assisti o filme todo. Antes eles não me mandaram, eles mandaram só um esboço do que poderia ser, mas sem edição nenhuma ainda, antes, né. Então eu assisti no ATL com todo mundo e o pessoal falou: "A gente não vai enviar pra ninguém, você vai ter que assistir com todo mundo". Então foi muito emocionante ver o filme ali, foi muito emocionante vendo os meus também ali assistindo, né, um filme para os nossos, sabe, aonde a gente possa se identificar. E eu acho que o prazer do meu trabalho é isso, é poder fazer produções aonde eu possa me identificar, onde os meus possam se identificar na luta também. E sentir que de alguma forma está sendo criado para nós, para falar de fato sobre nós, assim. E se escutar e se enxergar ali naquele espaço.
Então foi muito emocionante estar ali assistindo pela primeira vez, do lado dos meus parentes e sentir a tensão, de quem vive isso na pele, né, de quem vive essa luta, todos os dias, todos os anos, essas ameaças dos territórios, essa resistência que tá correndo nas nossas veias desde sempre. Então foi muito importante, assim, a nossa pretensão inicial, né, no projeto foi exibir na COP30, mas aí o filme, enfim, não ficou pronto a tempo e tinha outras coisas também que fizeram com que fosse adiada essa exibição. E, de alguma forma, foi bom, porque a gente pôde trazer no ATL também e, enfim, foi muito importante ter lá. Foi muito importante ver os parentes se identificando, gostando e tendo essa troca com a gente. E é importante também a gente estar no movimento e fazer algo para o movimento, com o apoio da PIB, da COIAB, e ver que está todo mundo empenhado em fazer isso acontecer. Sim, não, isso é super importante. Essa repercussão vem em melhor hora. Eu tenho certeza que na COP teria um impacto, mas sem dúvida alguma tem um simbolismo muito importante de acontecer em simplesmente um encontro indígena de maior grandeza que a gente tem em todo o mundo, né? Na América Latina, com certeza, e no mundo, sem dúvida alguma, que é a OTL, o Acampamento Terra Livre, que aconteceu agora, né, no começo de abril. E, Ivisa, também fiquei curioso de entender porque tu é conterrânea da ministra, agora já ex-ministra Sônia Guajajara, conterrânea de território formalizado, né, do estado, digamos assim, né? Vocês duas são do Maranhão, são de Sim. terras indígenas diferentes. Vocês conseguiram, não sei se mostrar para ela ou para algum representante do governo, conseguiram ter esse tipo de diálogo direto? Então, lá não. Ela viu recentemente. Eu acho que ela viu ontem, se eu não me engano. A gente conseguiu com que ela visse e já foi muito importante, assim. E ela postou nas redes sociais também sobre o filme. Então, ela acabou compartilhando, não só ela, como outras lideranças também, outros representantes da causa indígena. E é muito importante, né, a gente ter esses apoios. E sim, a gente é do Maranhão, somos do mesmo povo, mas o nosso território é um pouco distante. O território dela fica em outro município, né? Se eu não me engano, é, a nossa terra indígena pega, tipo, eu acho que uns 7 municípios, então é um território muito grande. E aí algumas aldeias são um pouco mais distantes, aí a aldeia dela fica um pouquinho mais distante da minha. E aí eu, por exemplo, nunca fui no território dela, tipo, na aldeia dela. E aí nossas aldeias são divididas em pequenas aldeias, em pequenas. Tem aldeias que chega a ter 100, 200 pessoas, mas tem aldeias que chega a ter menos. Então são divididas em pequenas aldeias. A minha aldeia, por exemplo, é uma aldeia bem pequenininha, assim, que é só, tipo, a nossa família mesmo, mas que ao redor tem muitas outras aldeias maiores. E aí os momentos que a gente mais se encontra, assim, são momentos dos nossos rituais, das nossas festas tradicionais, que acabam reunindo pessoas de outros territórios. Mas como hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu sempre quando eu vou para o meu território, eu sempre fico muito com a minha família, tipo, muito presa ali na minha família e acabo não indo tanto para os rituais, porque eu acabo indo pouco, assim, né. Maravilha. Mas Ivisa, a só gente para conseguiu que ela visse. sim. Que bom que ela compartilhou, que ela viu, porque sem dúvida alguma esse documentário, ou melhor, esse filme, esse curta é também uma mensagem para o governo, né? Dá para entender que é sobre uma ameaça que pode acontecer, mas também sobre Hum. algo que está em curso, que está acontecendo. É preciso realmente uma reflexão, inclusive com as pessoas que estão apoiando a causa indígena, também precisam olhar com mais atenção sobre algumas ações. Agora, para encerrar a entrevista, eu queria só falar um pouquinho mais sobre a tua performance como atriz mesmo, a tua carreira. A gente comentou, né, como tu tá em Guerreiros do Sol, participou também em Vale Tudo, tem outras produções, Rio de Sangue, se não me engano, que tá para estrear, estreou já, inclusive, e outras coisas mais na Disney. Mas eu queria falar um pouquinho que a sua personagem em Vale Tudo, bom, eu, enfim, não assisti todos os capítulos, mas o que me pareceu da tua personagem é que
ela não é a personagem, ela não trazia esse debate sobre ser uma pessoa indígena a todo momento. Ela, enfim, era uma pessoa que trabalhava, dialogava ali com todo mundo e estava tudo certo nesse quesito. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a importância da gente ter atrizes, atores indígenas que têm papéis que não necessariamente trazem essa questão da identidade de serem indígenas para dentro do palco, para dentro da cena. É importante que também tenha esse tipo de normalização? Claro, super importante. Eu acho que é válido desmistificar toda a ideia sobre nós, né? A gente não tem como colocar a gente dentro de uma caixinha e achar que a gente tem que seguir um roteiro e tem que ser daquela forma. A gente, por si só, já é um corpo político, né? A gente já nasce com posicionamento, uma responsabilidade muito grande desde sempre. Isso não vai mudar. Mas a gente também somos pessoas reais, nós somos pessoas reais que usam uma roupa, que trabalha. Então, tem médicos, nutricionistas, enfim. A gente está em todos os espaços, né? Ocupando vários espaços de várias formas. A gente também pode pintar o cabelo de louro, pode usar um salto, ou usar uma roupa mais tradicional. A gente é místico, né? Somos povos múltiplos. Então, que tem personalidades e jeitos diferentes. Então, que a gente possa trazer essa representatividade também na TV. Eu acho que a TV precisa normalizar a nossa existência de diferentes formas, né? Por exemplo, hoje eu tô com o rosto pintado. Agora o genipapo já tá saindo, mas eu tô com o rosto pintado. E sempre quando eu tô com o rosto pintado de genipapo e eu saio na rua, há uma estranheza das pessoas em me ver na rua com o corpo pintado. E é muito incômodo, assim, pra gente, né? Porque, caramba, a gente tá aqui desde sempre e ainda assim não é normalizado a nossa existência na rua. E se a gente também não tá com pinturas e vai para um outro lugar e talvez entre num debate, é sempre essa ideia também de, mas como assim você está agindo dessa forma? Mas como você está se vestindo dessa forma? Mas como você é indígena, quer trazer tal discussão, mas você quer viver de tal forma? Então, as pessoas precisam normalizar e abrir suas cabeças e ver que a gente existe de forma normal, que a gente é natural e que a gente também pode ser, né, existir. E a nossa existência não precisa estar dentro de uma caixinha. Maravilha, minha gente. Essa foi Ivisar Tenterrar, ela que está protagonizando uma produção maravilhosa, importante e de graça para todo mundo acompanhar na internet, chamada Vitória Régia. Inclusive, o site para poder assistir é esse mesmo, vitoriaregia.org. Acessa lá que ele está super interativo, bonito, forte, impactante e traz fácil o link para você entrar nesse curta, protagonizado também por Alice Braga, um elenco de super importante que todo mundo possa assistir, compartilhar mais desse filme de ficção. Visar, uma honra ter conversado contigo. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela troca. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.